Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Guilherme Portugal e eu vou ter o privilégio de poder estar conduzindo os irmãos nas nossas próximas 4 aulas, nesse último módulo da Base Forte. Na aula de hoje a gente vai falar sobre a igreja, nas próximas aulas a gente vai falar sobre a escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas. Mas no livro base que a gente usa para estar falando um pouquinho sobre as nossas temáticas da Base Forte, o autor, o Wayne Grudem, ele vai nos fazer uma pergunta no capítulo 17, é o seguinte: o que é a igreja? E essa pergunta eu faço a vocês agora. O que é a igreja para você, nesse momento? Eu queria que você fizesse um exercício. Pegue talvez o seu celular, bloco de notas, uma caneta e um papel e anote um pouquinho o que é a igreja para você. Aponte aí algumas características do que agora, nesse minuto, você pensa sobre o que é a igreja. Depois que você fizer isso, eu vou pedir para que você escreva uma frase. Uma frase que simbolize o que é a igreja para você, agora, nesse momento. Eu vou pedir para você dar uma pausa no vídeo. E quando você voltar, a gente vai dar continuidade na aula. E a gente vai usar esse material que você escreveu lá no fim. E aí eu retorno a ele. Bom, agora que você voltou, eu queria começar com definições muito básicas sobre o que é a igreja. Bom, o vocábulo eclésia, que significa igreja, ele pode ser traduzido também como congregação ou assembleia. Bom, não é de se estranhar que muitas igrejas, inclusive, têm um nome no início delas de assembleias, ou congregações, ou congregacional. Por quê? Porque são nomes similares, muito parecidos, e que traduzem com muita clareza o que é a igreja, que é um ajuntamento de pessoas que se reúnem com um objetivo, com um fim específico. Na Grécia Antiga, se reuniam como homens livres para deliberar, decidir sobre alguns assuntos. No aspecto da igreja, é o ajuntamento de pessoas que juntos se reúnem com um fim específico: cultuar, edificar e abençoar a igreja. No Novo Testamento, a palavra eclésia ela é usada tanto para designar igrejas locais, como a igreja plena mosaico, que fica aqui em Itaipu, por exemplo, se fosse nos dias de hoje, ou como a grande igreja de Cristo, como a igreja que Cristo morreu, por quem Cristo morreu, que está espalhada por todo o mundo. Ou seja, ela tem um aspecto local, mas ela também tem um aspecto universal. Portanto, a igreja é a comunidade de todos os verdadeiros crentes de todos os tempos. A verdadeira igreja, ela é do passado, ela é do presente e ela também é referente ao futuro. Porque ela está em todos os tempos, no passado, presente e futuro. O texto que a gente leu lá em Efésios diz que Cristo amou essa igreja que não está presa num tempo específico. E por ela ele se entrega. Por ela ele morre. Ele não morre simplesmente pelo Guilherme, como um indivíduo isolado. Não. Ele morre por esse ajuntamento de pessoas que creem no seu nome, que vivem por ele, que têm suas vidas transformadas pelo seu amor, pelo seu sacrifício. É essa igreja que a gente está falando aqui hoje. Mas essa igreja, como a gente já até mencionou rapidamente, ela tem alguns caráteres, ela tem alguns papéis específicos, como por exemplo, ela é uma igreja invisível, mas ao mesmo tempo visível. Mas como assim, Guilherme? Como a igreja ela é invisível e visível? Bom, vou te explicar um pouquinho. A igreja invisível é aquela igreja que nós não conseguimos ver, mas que Deus vê perfeitamente. Por quê? Porque somente Deus conhece o coração de cada um dos seres humanos. Somente Deus sabe o que passa por dentro de nós. Somente Deus sabe o poder que a tua palavra e o Espírito Santo atuou na nossa vida. Então Deus conhece de fato um coração quebrantado. Então, a unidade completa de todos os indivíduos que foram alcançados por esse amor, somente Deus conhece. Então, por isso que ela é invisível para nós, contudo, visível a Deus. Mas a igreja também ela é visível a nós.
Porque nós vemos igrejas espalhadas ao redor do mundo. Nós, como por exemplo, somos uma igreja que nos chamamos Mosaico. Igreja Plena Mosaico. Aqui em Niterói, na região oceânica. Temos tantas outras igrejas espalhadas. Então a igreja é invisível porque nós não conhecemos a plenitude dela, mas ela é visível porque nós a vemos em muitos aspectos. Quer dizer então que a igreja visível é a igreja perfeita? Não, porque dentro da igreja visível também tem as pessoas que não creem no Senhor Jesus Cristo. Não confessaram Ele. Há uma parábola na Bíblia que fala sobre isso, que é a do joio e do trigo. Eles crescem juntos, estão no mesmo ambiente, mas só saberemos de fato quem é a verdadeira igreja no final dos tempos. O Senhor Jesus saberá quem é e dirá para a gente quem é joio e quem é trigo. Então nós temos o caráter visível e o caráter invisível de Deus. João Calvino, um grande reformador, ele vai nos dizer o seguinte: em seu aspecto invisível, a igreja é a assembleia invisível dos eleitos, conhecidos apenas por Deus. Em seu aspecto visível, ela é a comunidade dos fiéis sobre a terra. A primeira é constituída somente dos eleitos. A última abrange tanto bons quanto maus, tanto eleitos como recusados. A primeira é objeto da fé e esperança escatológica, ou seja, ela será conhecida no final dos tempos. A última é de uma experiência presente. Então não cabe a nós julgar quem é e quem não é salvo. Só Deus sabe quem é isso. Só Deus conhece de fato a sua perfeita igreja por quem Ele se entregou e morreu. A Bíblia também nos traz outras descrições sobre a igreja. Então a primeira descrição que eu queria trazer para vocês é a igreja local, geográfica mesmo. Como já falei, a Plena Mosaico está aqui, localizada em Itaipu, na região oceânica. A Bíblia vai falar, por exemplo, de uma igreja numa pequena casa. Está lá em Romanos 16:15, 1 Coríntios 16:19. A igreja de toda uma cidade. Paulo fala sobre a igreja de Coríntios, a igreja de Tessalônicas. A igreja de toda uma região. A igreja da Judéia, da Galiléia e também da Samaria. Isso está lá em Atos 9:31. Como também da igreja de todo o mundo. A gente pode ver isso no próprio texto que a gente leu de Efésios 5, mas também está lá em 1 Coríntios 12:28, em vários outros textos, que vai falar sobre essa igreja universal, espalhada, essa igreja geral. Por isso, a comunidade do povo de Deus, em qualquer desses níveis que eu falei para vocês aqui agora, pode ser, apropriadamente falando, e chamada de uma igreja. A Bíblia também nos apresenta uma série de metáforas que vão falar sobre a igreja. Por exemplo, um grupo dessas metáforas vai falar especialmente sobre a ideia da igreja como uma família. Por exemplo, Paulo, lá na carta ao 1 Timóteo, ao falar para o seu discípulo, o próprio Timóteo, ele vai falar o seguinte, no capítulo 5, versículos 1 e 2. Não sejas duro na repreensão ao idoso, mas exorta-o como a um pai, aos jovens como a irmãos, a mulheres idosas como a mães, às jovens como as irmãs, com toda a pureza. Ou seja, há uma natureza aí do cuidado que nós precisamos ter um com os outros, porque nós somos uma grande família. O relacionamento com Cristo também tem uma outra atributo, também é próximo à família, que é a ideia de Cristo como o nosso noivo e nós, a sua igreja, como a sua amada noiva. Está lá em Efésios 5, 32, 2 Coríntios 11, 2. Outra imagem muito comum nas Escrituras Sagradas para falar sobre a igreja é de um corpo. E aqui um cuidado especial, porque a gente tem duas metáforas distintas falando sobre a igreja como corpo nas Escrituras Sagradas. A primeira delas, a de 1 Coríntios 12, vai retratar a igreja como um corpo como um todo. Nós como uma unidade, com membros que não são melhores ou maiores do que outros, mas que têm as suas responsabilidades no funcionamento de todo o organismo. E como cada membro desse corpo, ele é importante no todo. Contudo, isso está lá em 1 Coríntios 12, essa ideia da igreja como um corpo inteiro. Contudo, na carta aos Efésios, capítulo 1,
E em Colossenses capítulo 2, Paulo vai fazer mais uma vez o uso da metáfora da igreja como corpo. Mas agora esse corpo possui uma cabeça que governa sobre ele. E aí a ideia de que Cristo é o cabeça da igreja e a igreja são os membros inferiores. A Bíblia também traz outras metáforas para falar sobre a igreja, como, por exemplo, a igreja como um novo templo, em 1 Pedro 2, 4 e 8. A igreja como sacerdócio santo, 1 Pedro 2, 5. A igreja como ramos de uma videira, em João 15, 5. Ou como ramos de uma oliveira, em Romanos 1, 17 a 24. Ou, por fim, a igreja como um grande campo de colheita. E aqui eu queria fazer um destaque importante, porque a gente não pode pegar uma única metáfora dessa e dizer com toda clareza, não, aqui nós temos a plenitude do que é a igreja. Ou pegar uma metáfora para trabalhar toda a complexidade do que é a igreja. Então nós precisamos ter esse cuidado especial e na ênfase desajustada em uma metáfora em detrimento de outra. Resultará numa perspectiva desequilibrada do que de fato é a igreja. Então nós precisamos olhar para cada metáfora apresentada na Bíblia para a gente sobre a igreja de uma perspectiva diferente, dentro do contexto onde ela está inserida, para a gente entender a mensagem que está querendo ser passada ali para nós. Por exemplo, a igreja ser como uma família deve aumentar o nosso amor e a nossa comunhão mútua. A ideia de uma igreja como a noiva de Cristo deve incentivar-nos a lutar por mais pureza e santidade, e também para que cresça em nós o amor por Cristo e a nossa submissão a Ele. A metáfora da igreja como o corpo de Cristo nos coloca também nesse lugar de submissão ao governo e à autoridade do Senhor Jesus Cristo sobre as nossas vidas. A ideia da igreja como um corpo inteiro vai falar sobre a nossa dependência mútua, sobre a nossa apreciação e pela diversidade que há na igreja e nos dons que Deus espalha pela igreja. A figura da igreja como um novo templo deve aumentar a nossa consciência da presença de Deus que está em nosso meio quando nos reunimos. O conceito de igreja como sacerdócio deve ajudar-nos a ver com mais clareza e prazer que Deus tem nos sacrifícios de louvor e nas dádivas que oferecemos a Ele. A imagem da igreja como ramos de uma videira ou de uma oliveira deve lembrar-nos de descansar inteiramente no Senhor Jesus. E por fim, a ideia de um campo de colheita deve nos incentivar a continuar a crescer na vida cristã e a obter tanto para nós como para os outros nutrientes espirituais adequados para o crescimento. Então perceba que cada metáfora ela traz um ensinamento diferente. Então não pegue uma delas e aplique como um todo. Ou não dê uma importância maior a uma delas. Muito pelo contrário, una todas elas e tenha uma ideia maior, com mais clareza do que a Bíblia fala sobre a igreja de Cristo. Agora uma pergunta importante que vem na tradição cristã e com o crescimento da igreja, com a estruturação dela, que é o que faz da igreja a igreja. O que faz de uma igreja? O que é necessário para existir uma igreja? Pode um grupo que se diz cristão tornar-se tão diferente do que se deve ser uma igreja que tal grupo não deva mais ser chamado de igreja? Quando a gente vai para a história e para o início da caminhada cristã da igreja, nos primeiros séculos, a igreja foi crescendo, se multiplicando, o Espírito foi atuando, missionários foram sendo enviados, e a igreja vai crescendo, crescendo, crescendo. Mas quando esse organismo ainda ele é tocável, ele está crescendo de maneira orgânica, as heresias que foram surgindo dentro dessas igrejas foram sendo controladas pelos concílios, pelos credos que foram sendo estabelecidos. Mas com o passar do tempo, especialmente depois que a igreja se torna a religião oficial do Império Romano, e aí ela ganha uma força ainda maior, esse controle passa a ser menor. Por mais engraçado que pareça. Porque se tem mais poder agora, precisaria ter mais controle. Mas quando se tem muito poder, a história nos conta que o muito poder corrompe o coração. E não à toa, a igreja, essa igreja visível que nós pudemos ver ao longo da história, cometeu erros enormes. A Reforma Protestante, de onde nós bebemos, nascemos,
como igreja cristã evangélica, ela nasce de um questionamento desse. A Reforma Protestante levanta uma questão que é crucial. Como podemos reconhecer uma igreja verdadeira? A Igreja Católica Romana é verdadeira ou não? Para responder a tal questão, era necessário decidir quais eram características distintivas de uma igreja verdadeira. E aqui eu vou trazer dois reformadores para a gente pensar. Lutero e Calvino, que pensam de maneira similar. Lutero vai dizer na Declaração de Fé Luterana, a Confissão de Augsburgo, de 1530. Ele define a igreja como a congregação de santos na qual o evangelho é ensinado corretamente e os sacramentos também são ministrados corretamente. Calvino afirma: onde quer que ouçamos a palavra de Deus puramente pregada e ouvida, e os sacramentos ministrados conforme instituídos por Cristo, ali, e não se deve duvidar, existe uma igreja de Deus. Então a gente vê aqui dois sinais muito específicos. Primeiro, o ensino e a pregação de maneira pura, correta, das Sagradas Escrituras sagradas. Isso é um ponto crucial. Em uma comunidade de fé, em um local onde a palavra de Deus, ela não é ministrada, ela não é ensinada, onde as pessoas não possam ler ela, interpelar os seus líderes e vocês aprenderem, crescerem através da Bíblia. Se essa comunidade não faz isso, ela não é uma comunidade verdadeira. Mas há um outro ponto aqui que os reformadores trazem como referência para nós, dois sacramentos específicos. A ceia do Senhor e o batismo. Em uma comunidade de fé, onde isso não há, entendem os reformadores que nós não podemos considerá-la como uma comunidade de fé saudável, verdadeira. Então destaco aqui essas duas questões para nós pensarmos. A pregação do Evangelho, ensinar de maneira pura, verdadeira, e uma mensagem que é ouvida, e a administração e a das ordenanças do sacramento de Jesus Cristo. Especialmente aqui, ceia e batismo. Até agora, então, meus irmãos, nós já vimos sobre a igreja visível e a invisível, já vimos algumas descrições que a palavra de Deus nos traz sobre a igreja como parábolas, a igreja em locais específicos. Já vimos também sobre essa questão do que faz da igreja de fato uma igreja. E agora eu queria parar pensar com vocês um pouquinho sobre qual é a missão e o propósito da igreja. Wayne Grudem, que é o autor do livro que a gente usa como base, ele vai nos falar que a missão da igreja é ministrar a Deus, aos seus membros e ao mundo. Então, separando isso em três grandes categorias. O ministério em relação a Deus seria qual? Seria o de adorarmos ao nosso santo Deus. A palavra de Deus nos diz, lá Paulo ordena aos Colossenses: louve a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão no coração. A igreja de Éfeso, ele vai falar: entoando e louvando de coração ao Senhor. Deus nos destinou e nos escolheu em Cristo para sermos para o louvor da sua glória. Então, o primeiro ministério que nós temos é para com Deus, de ministrarmos a Deus toda adoração, louvor do nosso coração. Então, esse é o primeiro ministério que a igreja tem. Individualmente, eu, como Guilherme, tenho, mas eu, quando estou aqui, junto com os meus irmãos, no domingo, num PG, em algum outro momento, eu estou ali para adorar a Deus. Adorar a Deus com cântico, com os hinos, mas também com a minha própria vida. A minha vida é um sacrifício ao próprio Deus. Então, nosso primeiro ministério é a adoração, adorar a Deus. Nosso segundo ministério, agora com relação aos membros dessa igreja, é o de edificar. De acordo com as Escrituras, a igreja tem a obrigação de nutrir aqueles que já são cristãos e edificá-los à maturidade da fé. Paulo disse que seu próprio alvo não era apenas levar pessoas à fé salvífica, mas sim apresentar todo o homem perfeito, maduro,
em Cristo. É o que ele fala para a gente em Colossenses, no capítulo 1. Ele escreveu na sua carta aos Efésios que Deus havia concedido à igreja pessoas com dons, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varolinidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4. Então, nós temos o ministério de edificar uns aos outros, a de guardar a vida um do outro, de ensinar, de admoestar, de suportar, de caminhar ao lado, de discipular. É caminhar vida na vida. É de quando algum irmão está passando alguma necessidade, você ir ali suportar aquele irmão em misericórdia. A Bíblia nos diz em Gálatas 6,10, enquanto temos oportunidade, façam bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então é nosso papel edificar e guardar o corpo de Cristo. E o terceiro alvo do nosso ministério é o mundo. E ao mundo a gente tem duas ações específicas. A primeira e a grande missão que nós temos para com o mundo é de evangelização. Jesus nos diz lá em Mateus, no finzinho, depois que ele já tinha ressuscitado, estava para ser assunto aos céus. Ele fala, ide, pregai o evangelho e fazei discípulos de todas as nações. Esse é o grande ministério que nós temos. Pregar o evangelho, anunciar as boas novas de Cristo, anunciar o que ele fez na nossa vida, como ele transformou a nossa história, anunciar o destino daqueles que não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, anunciar que existe um céu e o inferno, e sem dois destinos, anunciar que aqueles que creem em Cristo irão para o céu, e aqueles que não creram no nome do seu Filho, do Senhor Jesus Cristo, irão para o inferno. Essa é a obra e é o ministério da igreja para com o mundo. Mas não só o de anunciar, mas também de ter misericórdia para o mundo, de ter atos de compaixão, atos de doar, atos de abençoar, atos de amar a todas as pessoas. Mas não esqueçam da missão de evangelizar, proclamar, falar das boas novas de Jesus Cristo a todos que ainda não o conhecem. Então fica uma pergunta. Alguma igreja deve ter uma ênfase específica em alguma desses ministérios? Uma igreja deve, por exemplo, dedicar-se especificamente a evangelismo e aos atos de misericórdia? Ou uma outra igreja pode se dedicar somente à adoração, a se fechar dentro das suas paredes e somente ficar ali cultuando, cultuando e cultuando? Ou uma outra talvez entenda que eles devam ir para um sítio e ali, em comunidade, cuidar um do outro, quase como um grande monastério. Não. O papel da igreja é ser equilibrado em todos esses ministérios. O ministério para com Deus de adorá-lo, o ministério para com os da família da fé, de edificá-los, e para com o mundo, de anunciar as boas novas do Cordeiro. Caminhando para o fim, veio uma pergunta na minha mente, que é quais são as marcas de uma igreja pura e saudável? Para o N. Gruden, o autor que nos guia em boa parte das nossos pensamentos aqui nessas aulas, ele vai falar que uma igreja pura é uma igreja que tem uma doutrina bíblica, o uso adequado dos sacramentos ou ordenanças, a aplicação correta da disciplina eclesiástica, uma adoração genuína, uma oração eficaz, um testemunho eficaz, uma comunhão eficaz, um governo eclesiástico bíblico, um poder espiritual no ministério, uma santidade na vida entre os membros da comunidade, cuidado pelos pobres,
o amor por Cristo. Um outro autor famoso, ele que ficou muito famoso, especialmente pelas 9 marcas de uma igreja saudável, que é o Mark Dever, ele vai trazer outras marcas, algumas parecidas, mas algumas distintas. Ele vai falar, por exemplo, uma marca de uma igreja saudável é a pregação expositiva, teologia bíblica, alegria na adoração, a prática da disciplina, o evangelismo, uma membresia regenerada, uma liderança plural, o discipulado e o crescimento e relacionamentos saudáveis. Essas são as 9 marcas que o Mark Dever, nesse livro dele, estabelece para a gente. Aqui na nossa comunidade, recentemente a gente tem usado o livro do Tony Merida, acho que é assim que se fala, Ame a Sua Igreja. Aqui ele vai apresentar para a gente outras marcas, mas agora marcas da congregação, daqueles que fazem parte dessa membresia, como pertencer, acolher, congregar, cuidar, servir, honrar, testemunhar e comissionar. Nós podemos usar vários outros autores para trazer outras marcas, outras características da igreja, mas eu vou parar somente nesses 3. E vou indicar para vocês um vídeo que deve estar em algum card aqui, ou na descrição, ou em algum comentário, que é um vídeo aqui da própria igreja, de uma pregação do pastor Douglas, que fala como Deus age na comunidade e através dela. Recomendo muito que você vá lá e assista esse vídeo, para que você possa crescer ainda mais no entendimento, especialmente de como é essa comunidade aqui, e o nosso pastor vê a comunidade, o valor e a importância dela na vida. Uma última questão que nos vem como referência é: qual é o poder que move toda a igreja? Quando Cristo prometeu edificar sua igreja, ele deu aos seus discípulos a autoridade para fazê-lo. E quando ele os deixou, enviou o Espírito Santo para que ele possa capacitar e edificar a igreja de Cristo. Eu queria ler com vocês, o texto está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 4 a 8. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com a água, mas dentro em poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino de Israel? Ele lhes respondeu: não nos compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando do Espírito Santo descer sobre vós, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então é o Espírito de Deus, Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, quem está conosco, nos conduzindo e nos movendo nesse ministério. E é esse Espírito Santo que capacita a sua igreja com dons naturais, como de ensino, administração, dons de misericórdia, como também a dons milagrosos, profecia, cura, discernimento de espíritos. Mas é importante destacar aqui que quando Paulo vai falar sobre os dons espirituais, todos esses que eu citei para você aqui, ele não faz distinção de algum é mais importante ou menos importante. Ou se os naturais são menores do que os milagrosos. Não. Os dons são usados para a edificação da sua igreja, do corpo de Cristo. Então pensem sempre, você tem um dom, use. Não olhe para o dom que está no seu irmão, se ele é maior, se é menor. Não se sinta menosprezado por isso. Deus não olha dessa maneira. Deus olha para a edificação da sua igreja. Ele usa o Espírito para conduzir você e a mim nesse processo. Meus irmãos, estão concluindo a nossa aula. Eu queria deixar o título do livro do Tony Merida: Ame a sua igreja. A igreja pela qual Deus inseriu você, a igreja pela qual Deus morreu, Ele também nos manda amá-la. Ame a sua igreja de maneira intencional,
com toda a dedicação que você possa ter. Nosso pastor Douglas, em um dos sermões que ele deu recentemente, ele fez uma citação. E eu queria trazer essa frase novamente para você. Não é opção para nós, discípulos de Jesus, colocar na periferia da nossa agenda aquilo que Deus colocou no centro da sua missão, a igreja. Eu queria que agora você pudesse pegar aquele caderninho que você anotou, aquela frase lá no início da aula, ou o seu bloco de notas, e que você possa reescrever a frase. Tudo aquilo que a gente aprendeu aqui, que a gente ouviu, leu, entendeu, reescreva. O que é a igreja para você? E eu queria que você colocasse nos comentários aqui do vídeo, pudesse escrever para a gente poder interagir um pouco. O que você entende da Igreja de Cristo? Um grande abraço e que Deus abençoe.